Vamos para a palavra, pessoal. Já vou para a palavra, depois o pessoal vai se achegando aí. Diz assim, 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, o versículo 4 em diante, diz assim: Então todo o Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Uma coisa que a gente deve entender, pessoal, que o povo de Deus é abominação para os inimigos. Sabemos que os nossos inimigos não são carnais, eles são espirituais. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Tem pessoas que ainda não entenderam as coisas espirituais. O inimigo, ele não gosta de mim. O inimigo, ele não gosta de você. O inimigo de nossas almas, ele quer destruir, ele quer devorar. E foi isso que disse o apóstolo Pedro. Em uma de suas cartas, em 1ª carta de Pedro 5,8, ele declara: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão buscando a quem possa tragar. Aí ele diz no versículo 9, a qual resisti firmes na fé. Então o inimigo nos odeia, o inimigo nos abomina. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Então ele vai fazer de tudo para tentar matar, roubar e destruir. Mas nós estamos seguros, nós que cremos em Cristo. O Salmo 91 é para aqueles que confiam em Deus, que confiam em Jesus, que entregaram sua vida a Cristo. É para aqueles que creem na palavra. Aquelas palavras que estão ali no Salmo 91, elas se tornam uma realidade na vida do crente. Então a gente não tem que andar com medo e ficar apavorado. E além disso, o Senhor Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vai nos fazer mal. E em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Nós temos que acreditar nisso, acreditar nesta palavra. Não importa se o inimigo nos odeia, não importa se ele nos abomina. O que importa é que Jesus está conosco para que possamos expulsá-los no nome de Jesus, para que possamos derrotá-los no nome de Jesus. É bem verdade que Jesus já o derrotou, o Satanás por nós lá na cruz e nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Então você não tem que ficar com medo. Por isso que é importante você estar com Cristo, você andar com Cristo, você andar na palavra. Você vai se lembrar muito bem lá no Egito, quando o povo de Deus estava lá, na última praga, Deus mandou eles ungir com sangue as portas e janelas. Foi o que eles fizeram. As portas e janelas que não tiveram o sangue na verga da porta, da janela, o que aconteceu? O inimigo entrou, o espírito da morte entrou e promoveu toda aquela desgraça, toda aquela destruição, morrendo todos os primogênitos. Então, o sangue de Cristo é a nossa segurança. O sangue de Cristo é a nossa proteção. Então, guarde isso. Não tenha medo do inimigo. Por mais que ele te odeie, e te odeia mesmo. Se ele não conseguir te atingir, ele vai querer atingir alguém que você ama. Por isso que Jesus te deu poder para você repreender em o nome de Jesus e expulsar no nome de Jesus. Quando o inimigo percebeu que tinha sido atacado, os filisteus, o que eles fizeram? Eles se reuniram e se levantaram contra o povo de Deus. Aí diz a palavra assim, ó. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava em aperto, o povo se escondeu. Vamos entender isto aqui. O inimigo, quando foi atingido, o povo de Deus, o exército de Deus, atingiram a guarnição dos filisteus. Quando eles souberam disso, eles se ajuntaram
30.000 carros, 6.000 cavaleiros. Por que eles ficaram em angústia? Por que eles ficaram com medo, né? Estou referindo ao exército de Deus, o povo de Deus. Por quê? Porque eles eram no total de 3.000. Se você ler aí do capítulo 13, do versículo em diante, você vai entender isto. Saul, ele tinha 3.000 soldados. 2.000 ficou com ele e 1.000 com seu filho. Então, imagine a situação. E de repente o inimigo vem com 36. Quer dizer, 12 vezes a mais. Olha que coisa. De inimigos contra ele. Então o povo começou a ficar apavorado. O povo se encontrou em angústia, porque o inimigo se acampou. Humanamente falando, era impossível derrotar aqueles inimigos pela quantidade de soldados que Israel tinha. Mas para Deus, tanto faz salvar com poucos ou com muitos. Você se lembra muito bem da história de Gideão, que tinha 32.000 soldados. Deus falou, é muito. Resumindo aqui, sobrou 300 e Deus falou, somente com esses 300 aí você vai derrotar. Isso aconteceu também aqui com Jonatas, quando estava com seu escudeiro e derrotou os filisteus. E ele disse essa palavra, porque o escudeiro falou assim, mas eles são muitos, e nós poucos. Ele falou, para Deus tanto faz salvar com muito ou com pouco. Então você não tem que ter medo quando o inimigo estiver acampado ao seu redor. Como diz o Salmo de número 3, Davi disse, eu não terei medo dos meus inimigos que se assentaram ao meu redor. Como diz o Salmo 21, olho para o monte e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não tenha medo, não fica apavorado, porque Deus está com você. Você que é lavado e remido no sangue de Cristo, você que crê nesta palavra, na palavra de Deus, você está seguro. Estará descansado no temor do mal. Mas eles ficaram apavorados, diz aqui a palavra. E quando eles viram os inimigos, diz aqui a palavra que eles ficaram em angústias. E o povo se viu desesperado ali naquele momento. O desespero tomou conta do coração deles. E diz aqui a palavra que o povo se escondeu. O medo faz a pessoa se esconder. O medo faz a pessoa buscar um lugar de segurança desesperadamente. E eu vou te dar alguns exemplos aqui. Toma cuidado com o medo. Não deixe o medo dominar os seus pensamentos. Não deixe o medo dominar o seu espírito, o seu coração. Independente do problema, não deixe dominar o seu coração. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo, na sua palavra, ele diz a respeito de Adão. Quando Deus procurou por Adão, Adão, onde tu estás? Ele disse, eu me escondi porque eu tive medo. Então o medo faz a pessoa se esconder. O medo paralisa a pessoa. O medo não faz a pessoa se apresentar diante do inimigo para enfrentá-lo e derrotá-lo. O medo faz a pessoa se esconder atrás de um pecado, de um erro. Então é necessário a pessoa entender que tem que se apresentar e falar com Deus. Em o nome de Jesus. Não deixe o medo dominar você. E o medo, dependendo do tipo de medo, é um espírito. Tem que ser repreendido. Em o nome de Jesus Cristo. Se Adão chegasse e falasse, Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu pequei, porque tem muitas pessoas que pecaram e estão se escondendo, até de Deus. Mas não tem como se esconder de Deus. Deus está esperando a pessoa confessar o pecado, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. De repente você está sendo bombardeado por alguma situação e o medo está te afrontando. De repente você está procurando um esconderijo, aí que é o perigo. Não faça isso, se apresente a Deus. Se errou, Deus, eu estou aqui, me perdoe, eu não deveria fazer, eu fiz, eu não deveria falar, eu falei, eu não deveria tomar essa atitude, tomei. Tem que ser sincero diante de Deus, porque senão o medo vai escravizar a pessoa. E essa pessoa pode entrar em depressão, pode entrar em parafuso, essa pessoa pode querer fazer uma besteira na sua vida. Tem que falar com Deus, buscar o refúgio, buscar força em Deus e não se esconder. Olha o que aconteceu aqui, olha que coisa forte, essas revelações que eu quero compartilhar com você. Diz aqui, no versículo 6, vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia,
porque o povo estava apertado, apertado pelos inimigos. O povo se escondeu pelas cavernas. Então, nós vamos ver aqui alguns esconderijos. E o povo se escondeu em algumas cavernas. É claro que, se a gente for olhar para a história, a caverna servia como moradia, né? Muitas pessoas moraram em caverna. Mas o contexto aqui que eu quero trazer para você, que essa caverna que eles buscaram foi por causa do medo. E nós sabemos que caverna, nós sabemos que ali existe morcego, né? Ali existe animais ferozes, serpentes. Mas, além de tudo isso, o medo faz a pessoa se esconder, se isolar. E tem muita gente que se isolou, que se trancou, que se fechou, está solitário, está na solidão e desesperado ali. Não quer mais enfrentar o mundo, não quer mais enfrentar as guerras espirituais, não quer mais sair na ativa, se trancou. E isso não é legal. Tem pessoas que estão com medo de sair às ruas. Tem pessoas que estão com medo de ir na esquina. Tem pessoas que dizem, eu não vou mais trabalhar porque eu tenho medo. Então a depressão já tomou conta. E tudo isso por causa do inimigo que se levantou, que se assentou ao redor e está com ameaças. De repente é o seu casa e você, de repente, está enfrentando uma crise muito séria. Aqui, quando eles estavam em angústia, se esconderam. E um dos esconderijos foi a caverna. Você se lembra de Elias? É errado a pessoa ir para a caverna? Não, não é nesse sentido. Porque a gente sabe, mais uma vez, que tem pessoas que iam para lá, né? Faziam moradia e outras coisas mais. Mas no sentido aqui, eles buscavam refúgio na caverna por causa do medo. Eles estavam se escondendo e não querendo mais enfrentar. Nos dias de hoje, trazer para o dia de hoje, tem gente que não quer mais enfrentar a vida, pessoal. Tem gente que se entregou. Tem gente que não quer sair mais do quarto. Tem gente que não quer sair mais da cozinha. Tem gente que está tão deprimida, irmão, que está comendo de dia, né? Em hora. Tem muitas pessoas, neste momento, com seus psicológicos aí, as suas emoções abaladas. O medo está perturbando ela. A pessoa precisa sair da caverna. Quando Elias foi para lá, porque estava fugindo da Jezabel, ele se encontrava sozinho ali, triste, em aperto, e Deus não queria isso. E Deus vai lá e fala com ele, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai dessa caverna, Elias. Aí não é seu lugar, Elias. Sai dessa solidão. Sai, vai viver, Elias. Elias, eu tenho missão ainda para você. E tinha. Deus falou, você vai ungir um rei, você vai ungir um profeta em seu lugar. E além, depois disso, ele foi arrebatado. Então Deus tem missão para você. Se é o seu caso, Deus tem uma missão para você. Sai dessa caverna. Não deixa o medo dominar você. O medo faz a pessoa se esconder. E não só isso, o povo se escondeu também, como diz aqui, pelos espinhais. O que é, irmãos, os espinhais? É um lugar cheio de espinhos. É um lugar coberto de espinhos. Olha o que eles pensaram. Vamos fazer o seguinte. Alguns se esconderam lá na caverna. Vamos nos esconder lá nos espinhais. Porque o inimigo não vai entrar aqui, porque eles vão se ferir. Eles vão se machucar. Agora você imagine, e eles? Eles entraram no meio dos espinhais. Aqueles espinhos pontiagudos. Imagine, todos eles feridos e machucados. Tem muita gente se escondendo no meio dos espiais. Outras palavras, estão se escondendo e estão se ferindo. E de repente esses espinhais simbolizam uma mágoa, um ódio, uma decepção, uma frustração, um medo, síndrome do pânico, desespero, desânimo, aflição, turbulência, crise. Tem muitas pessoas se ferindo. É como aquele endemoniado gadareno. Diz a palavra que ele se feria com pedras. Quando ele foi liberto, Jesus fez a obra. Jesus fez a obra, ele foi liberto. Ele não se feria mais.
E tem muita gente, por causa do medo, estão se ferindo, estão se machucando no meio dos espinhais. Sai daí. Vai viver. Vai perdoar, perdoe. Se liberte. Libera o perdão. Se você sofreu uma injustiça, eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia fala assim, ó, e você conhece: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu tenho uma palavra sobre isso que Deus me deu. Quando a pessoa sofre uma injustiça, na maioria das vezes, se ela não liberar o perdão, ela vai deixar uma mágoa entrar no coração e aquilo vai crescer. Por isso, se a gente confessar os nossos pecados, Deus nos purifica até da injustiça. Então é importante a gente se abrir com Deus, falar com Deus. Para de se esconder no meio dos espinhais. Você está se ferindo, você está se machucando. Sai daí. Talvez você está no local aí que estão te ferindo. Estão te machucando. Ore a Deus. Olha, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Você sabia que você é a morada de Deus? Que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo? Você sabe que Deus disse: eu não te deixarei nem te abandonarei. A gente precisa crer em Deus, acreditar. Então saia do meio dos espinhais. Então, nós estamos vendo que alguns, por causa do aperto, da angústia, com medo, se esconderam pelas cavernas, pelos espinhais, outros pelos penhascos. Outros buscaram refúgio lá nos penhascos, lá nas alturas. É como se eles dissessem assim: eu quero ver o inimigo vir aqui, vamos nos esconder aqui. Irmãos, tem muitas pessoas que infelizmente estão agindo desta forma. Não adianta fugir do problema, o problema tem que ser enfrentado. Não adianta a pessoa querer ir para o lugar mais alto, não vou para o lugar mais alto. Se não derrotou aquele problema, se aquele problema está com ela. É necessário a pessoa ser mais valente que o valente, não adianta fugir. E diz aqui, além disso, que tem mais coisa para me falar, eles também se esconderam pelas fortificações, fizeram trincheiras, fizeram barricadas. É como eles dissessem: eu quero ver o inimigo, vamos nos esconder aqui, vamos fazer uma barreira, uma trincheira aqui, uma fortificação, uma fortaleza. O inimigo não vai entrar, mas vai entrar porque a pessoa está vulnerável. O medo deixa a pessoa vulnerável, não adianta. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza. Deus, Ele disse que os covardes não vão herdar o reino dos céus, mas sim os valentes. Tem que sair da caverna, tem que sair da fortificação, tem que sair do meio dos espinhais. Como no final aqui também, muitos se esconderam nas covas. Irmão, geralmente a gente sabe que se faz cova para enterrar alguém. No cemitério faz muito isso. E tem muita gente, irmãos, que está assim. Precisa ressuscitar a sua vida, ressuscitar o seu ministério. Voltar, sai da cova, pelo amor de Deus, sai dessa depressão. Tem muita gente aí que fizeram uma cova, se enterraram nela. Estão tão desanimados, tão sem vida. Tem que voltar em nome de Jesus. Busque a unção do Espírito, peça forças a Deus, peça renovo ao Senhor, peça restauração ao Deus Todo-Poderoso, que Ele vai fazer a obra. Deus não quer que a pessoa esteja morto, se enterre, a não ser para o pecado. Coloque isso no seu coração. E não só isso, por causa do... Olha o que o inimigo provoca, o inimigo faz a pessoa se esconder. Aí diz, no versículo 7, e os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Olha que situação crítica. Além do povo se esconder em vários lugares, quando o povo, porque o outro povo, outras pessoas, seguiram a Saul, foram até ele e estavam tremendo. E por que eles estavam tremendo? Tremendo de medo do inimigo. Tem muita gente tremendo neste momento com a má notícia, com uma coisa ruim que aconteceu.
Tem muita gente assombrada e apavorada nesta hora. Tem gente que está apavorada por passar em certos lugares. Tem muita gente neste momento assombrada. E as pessoas se esquecem de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 23, ele diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Você não precisa ter medo e ficar assustado. É claro que você não vai tentar o Senhor, teu Deus. Você não vai fazer algo desnecessário, passar por um lugar desnecessariamente. Claro que não. Mas se você eu tenho que trabalhar, eu tenho que passar por certo lugar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, vai na fé. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que eu temo e os livra. Tem muita gente tremendo. Tem muita gente apavorada. Não temas. Em nome de Jesus, irmãos. E diz aqui a palavra, continuando. Então, versículo 8. 1 Samuel 13:8 agora. Esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinar. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Eita, irmãos, toma cuidado com o medo. O medo pode fazer você ficar precipitado, agir por impulso, agir por desespero. Toma cuidado. Eles estavam angustiados. Eles estavam tremendos de medo. E Samuel deu uma palavra para Saul, falou, espera 7 dias que eu vou lá fazer o sacrifício. Quem deveria fazer o sacrifício era só o sacerdote. Só que Saul viu que ele não via nos dias aprazados. Nós sabemos que o dia tem 24 horas. Vamos, só para você entender, vamos supor que ele ofereceu o sacrifício às 23 horas e 59 minutos. Faltando 1 minuto para meia-noite. Ele tinha que ter esperado. Porque o tempo não é dele, o tempo é de Deus. Mas por causa do desespero que o povo estava se espalhando dele, que o povo estava tremendo de medo e outros já estavam escondidos aí em vários lugares, ele toma uma atitude precipitada. Algo que não era para ele fazer, ele fez. Toma cuidado. Tem algo que não é para você fazer e você quer fazer. Não pertence isso a você. E você está querendo fazer por causa do medo. Você está querendo assumir, tomar as rédeas de algo que não é para você. É para o Samuel. Você precisa entender isto. Porque senão você vai tomar uma atitude precipitada. Você vai agir por você e não por Deus. Espere com paciência no Senhor. Espere na palavra de Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, você não está sozinho na batalha, porque Deus disse, eu não te deixarei nem te desampararei. Lembre-se que o anjo dele está conosco. E Jesus falou, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez as pessoas que estavam ao seu redor estão tudo tremendo, tudo apavorado, com medo do que está acontecendo no Brasil e no mundo, no meio da igreja. Mas eu quero que você entenda, não faça isso. Se não é para você, não tome uma decisão. Espere chegar a sua hora, chegar a sua vez. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o domínio. Ele continua reinando, ele continua sentado no trono. Só confie nele, em nome de Jesus. Aí ele faz algo que não deveria ter feito. E olha o que diz. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Eu vou te dar uma revelação também que Deus me deu nessa mensagem. Já aconteceu com você de estar esperando para comprar alguma coisa? Aí você espera, um exemplo, uma promoção.
Aí você, eu já esperei tanto tempo, e vai lá e compra. No outro dia, está metade do preço. Você já deve ter passado por isso. Já aconteceu com você de falar assim, eu vou esperar um pouco mais, e aí eu tomo uma decisão. Eu vou esperar baixar a poeira. Eu vou esperar melhorar a situação. Eu vou lá e faço. Mas não. Aí a pessoa vai lá e faz. Tem casos, por exemplo, de pessoas que estavam no tempo de se aposentar. E ela fala assim, eu vou me aposentar, não vou esperar mais não. Aí se aposenta. No mês seguinte, ou daqui uns dias, vê um aumento. Ela poderia ter recebido mais. Eu estou te dando alguns exemplos. Tem muitas pessoas que não esperam. Tem gente que faz uma compra, um exemplo, paga 5 mil numa compra. No outro dia está 2,5, 3,5. São pessoas precipitadas. Você tem que esperar o tempo certo. Você tem que agir na hora certa. Em nome de Jesus. Saul acabou de oferecer o sacrifício, quem aparece? Samuel. Não seja precipitado. Em nome de Jesus. Espera os dias aprazados. Espera a hora certa para comprar, para vender. Espera o momento. Deixa Deus te dirigir. Em nome de Jesus. Aí você não vai ter prejuízo. Toma cuidado com a precipitação. Às vezes alguém fala assim, pastor, isso já aconteceu comigo. Uma certa vez eu ia falar com uma pessoa, até esperar um pouco mais. Aí eu falei, não vou esperar não, vou falar agora. Aí teve problema. Teve problema. Se esperasse o tempo certo para falar com a pessoa, baixar a poeira, não se toma decisão de cabeça quente. Ou quando a pessoa está nervosa, não vou falar, não fala, não vai dar certo. Espera a poeira baixar. Espera o tempo determinado. E como consequência, diz aqui, então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus, os inimigos, já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi e ofereci o holocausto. Eita, desculpa, que tem gente dando desculpas depois de uma burrada, não é brincadeira. Depois de uma precipitação, não é brincadeira. A gente tem que tomar cuidado. Quando o Samuel fala, o que você fez? Por que você ofereceu holocausto? Não, o povo está se espalhando de mim. Para mim não perder o povo, isso tem um linguajar de alguns pastores. Para não perder o povo, tem que fazer alguma coisa. Mas o povo não é dele. O povo é de Cristo. Nós temos que alimentar o povo com a palavra. Quem alimenta o povo com a palavra, o povo não se perde, não. Deus me deu essa revelação já tem alguns anos. Tem gente que pensa que campanha é avivamento. Não, aquela igreja é avivada. Avivada por quê? Porque faz campanha? E eu não sou contra a campanha, desde que ela seja inspirada por Deus na hora certa, no momento certo. Mas não quer dizer que é uma igreja avivada. A igreja avivada é uma igreja que tem compromisso com Deus. Uma igreja avivada é uma igreja quebrantada. Porque as pessoas confundem avivamento com campanha. Quando nós oramos por avivamento, e quando houver avivamento, vai haver um quebrantamento, choro. As pessoas vão chorar pelos seus pecados. Vai haver conversões nos bairros. Vai ser diferente. A igreja vai se consertar. A igreja vai se humilhar diante de Deus. A igreja vai voltar a servir e adorar a Deus. E nós precisamos de um avivamento urgente. Então, tem muitas pessoas assim. O povo está se espalhando. Mas por que não ensina a palavra? Por que Elimeleque, trazendo para esse entendimento, ele saiu de Belém de Judá com a sua família? Porque faltou o pão. Trazendo para o ministério, o pastor tem que ter palavra. E não tem que se comparar com o outro, com fulano, cicrano. A palavra. Às vezes tem uma igreja aí que tem 40 pessoas, 50 pessoas, uma igreja forte. Uma igreja de palavra, um povo espiritual.
E às vezes tem igreja que tem 500, 600, mas um povo débil. Um povo que não tem entendimento. Como está lá no livro de Salmo 32. Agora, claro que tem aquela igreja que já anda, já tem uma estrutura sólida, forte. E a gente tem 10 mil pessoas, mas é uma igreja espiritual, uma igreja da palavra. É diferente. Não importa a quantidade. As pessoas não entendem isso. Deus nos chamou para pregar o evangelho, falar de Cristo. Jesus teve poucas baixas no seu ministério. Poucas. Um pastor, um líder que leva a sério a palavra de Deus, ele não vai ter muitas baixas. Porque não adianta também ter um dom da palavra e não ter amor. Não adianta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, diz isso. De repente você conhece a pessoa que tem uma boa palavra, mas no tratamento com as pessoas, misericórdia. Como pode a pessoa curar e depois ferir? Alguma coisa está errada. Ou às vezes a pessoa tem um amor, mas tem a palavra. Os dois andam juntos. Deus é amor. A própria palavra é amor, porque Deus é amor. Jesus é amor. Jesus é a palavra. O povo começou a se espalhar. Ele falou, via que o povo se espalhava. Aí eu ofereci o sacrifício. Eu não orei ainda a Deus. Era até isso que ia pregar hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu ainda não orei. Tem muita gente que ainda não orou e está tomando decisões precipitadas. Ia pregar mais sobre isso hoje. Mas o Espírito Santo é quem dirige essa obra. Tem gente que não ora e quer tomar decisões. Tem gente que não ora e acha que está fazendo a coisa certa. Ela não coloca nada diante de Deus. Ela vai lá e faz. Deus, você quer que eu faça isso? Até as mínimas coisas. Nós temos que colocar diante de Deus. Deus, você quer que eu fale agora com aquela pessoa? Senhor, o senhor quer que eu faça aquela visita agora? É a hora. Às vezes não é. Mas não ora. É o momento de eu fazer isso, Deus. Até as mínimas coisas nós não estamos colocando diante de Deus. Se a gente colocar, pessoal, Deus vai dirigir a gente. Aí ele fala, eu me constrangi, porque o povo começou a espalhar. Quer dizer, ele está mais preocupado com ele, porque ele fala, o povo se espalhava de mim. Não entenderam. Muitos não entendem o que é o evangelho, o que é a igreja. Não estão preocupados com ele. Quer controlar, quer manipular. O que os outros vão dizer? Aí ele fala, eu me constrangi e ofereci o holocausto. Algo que não era para ele fazer. Eu ainda não orei. Tem gente fazendo isto. O que tem de gente quebrando a cara não é brincadeira. Não ora a Deus. E não espera a resposta de Deus. Tem resposta que é de imediato. Quando Elias clamou fogo do céu desceu na hora. Mas quando ele for orar para ver chuva, ele tem que orar 7 vezes. As pessoas não entendem isso. Ah, não aconteceu, mete os pés pelas mãos. Tem que esperar no Senhor. Aí diz, estou quase finalizando. Então disse Samuel a Saul, obraste, agiste neciamente. Nécio quer dizer tolo. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ele falou, você agiu como tolo, como nécio. Você não guardou o mandamento. Se você guardasse, o Senhor teria confirmado o teu reino, Samuel está falando para ele. Ele foi precipitado, não guardou o mandamento. Às vezes a pessoa está esperando alguém, Deus falar com ela. Deus fala, principalmente pela palavra. Mas não, tem que ouvir alguém. Alguém tem que chegar aqui. Você já conhece aquela historinha, né? De uma pessoa que estava morrendo afogada. E a pessoa, não, já orei a Deus e Deus que vai vir aqui me salvar. Mas você já conhece a história. Deus enviou 3 pessoas para salvá-la. Falou, não, tem que ser o Senhor. Morreu.
Deus usa pessoas. Nós somos instrumentos, nós somos vasos de Deus. E quando Deus fala, é de acordo com a palavra. Não adianta eu querer fazer algo fora da palavra para me agradar, porque eu quero, porque eu desejo. É a pessoa que vai sofrer as consequências. Ai, eu estou constrangido, eu preciso fazer alguma coisa, mas Deus mandou fazer? E não tenha vergonha de recuar se for necessário, dar um passo atrás. Talvez você estava querendo fazer algo porque você queria fazer, mas Deus mandou fazer. Se Deus não mandou fazer, e se Ele falar com você, dá um passo para trás. Isso é obediência. Deus prova a gente nas mínimas coisas, mas Ele não. Aí Ele falou, o Senhor ia confirmar o seu reino, a sua bênção. Você perdeu, você foi precipitado, se agitado, você não quer esperar, você mete os pés pelas mãos. Foi o que Saul fez. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aí vai surgir um Davi. Aí quando surgiu um Davi, aí a pessoa fica revoltada. Aí começa a perseguir Davi, tenta destruir Davi de todas as formas. Quer dizer, não cuidou, não se preocupou, estava preocupado mais com ele, porque o povo estava se espalhando dele. E aí depois fica revoltado, porque a bênção era dele, não guardou. Ninguém é. Olha, uma coisa que tem gente que acha que é insubstituível, ninguém é. Tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Saul ainda teve outra oportunidade, mas mesmo assim não adiantou. Ele não quis mudar. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que acha que está certa do jeito que ela está fazendo. E Deus não está aprovando o que ela está fazendo. O povo começa a se espalhar. Por que o povo está se espalhando? Alguma coisa está acontecendo. Por que o povo está se espalhando de Saul e não se espalhava de Davi? Coisa séria. Por que o povo não tinha o mesmo espírito que Saul ali? Alguma coisa estava errada. Com Davi era diferente, era um homem segundo o coração de Deus. Tem muita gente se espalhando aí. Tem gente que não quer mais ser liderado pelo Saul. Está cansado. Está cansado. Porque o Saul só se preocupa com ele. Davi não. Já se preocupava com as ovelhas do seu pai. Por isso que Deus colocou ele como rei. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus, não tenha medo, não se esconda, apareça. Não se tranque em cavernas, em covas, em fortificações, nos espinhais. Não, não faça isso não. Saia de lá, Deus está mandando você sair. Não fica aí na cama de noite, chorando pelos cantos, desanimado. Não, sai daí, né? Se Deus mandou ele ia sair de lá, porque não é bom não. Tem muita coisa que Deus quer fazer com você, como ele fez com Elias. Em nome de Jesus Cristo. E não fique com medo. Se de repente ao teu redor as pessoas estão apavoradas com medo, não se contamine pelo medo. Se faça de surdo. E vai viver em vitória, porque Deus é contigo. Para derrotar os inimigos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai santo. Eu te louvo por esta palavra, por esse entendimento que o Senhor nos trouxe nesta noite. Obrigado por esta unção que está sendo derramada, meu Deus, nesta live. Se tem alguém, meu Pai, nesta live que nunca sentiu a tua presença, que ela sinta agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus querido, Deus amado, que o Senhor envolva esta pessoa. Essa pessoa que está escondida numa caverna, que se trancou, que se fechou, que se isolou, Deus. Está sentindo na solidão, como Elias estava.
causa do medo, por causa do preconceito e tantas outras coisas. Tira ela de lá, Deus. Ajuda essa pessoa a sair, a se levantar, Deus, e voltar para a vida, voltar a viver. Em nome de Jesus. Olhe para esse coração que está tão pesado, Deus. Toca lá em nome de Jesus nesse coração, que está angustiado e atribulado. Opere e cura, meu Deus, nesse corpo. Essa pessoa que sente uma pontada no peito, uma dor no peito. A pressão até sobe, Deus, de tanta agitação, de tanto peso. Em nome de Jesus, Pai. E eu me levanto contra você, espírito maligno do inferno, espírito do medo, da síndrome do pânico, espírito maligno que quer desesperar a pessoa, desmotivar a pessoa, desanimar a pessoa, quebra as tuas forças. Em o nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, te expulso desta casa, desta família. Vai embora, espírito do suicídio e da morte, espírito da amargura, espírito do ódio, vai embora. Espírito de doença, de enfermidade, todo mal vai embora. Espírito da depressão, da opressão, bata em retirada em nome de Jesus. Meu Deus, com a tua paz reine na vida desta pessoa. Toma esta pessoa agora em nome de Jesus e faça ela voltar para a vida. Meu Deus, incendeia o espírito dela, o coração dela, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração.